É sempre um prazer estar aqui convosco e agradeço a oportunidade que me dão de falar deste tema que espero apenas dar uma breve introdução e lançar alguma discussão. Eu penso que o Carlos finalmente arranjou uma boa maneira para eu falar pouco tempo, que é dizer que nós temos mais coisas a seguir, não é? Só uma pequena introdução. Eu disse para tu estás à vontade, não é? Estou só a brincar contigo. Mas, assim, sobre o Halloween, já muito tem sido dito, e eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que talvez não tenham sido tão faladas quanto isso, e ver como isto é apenas um exemplo de um plano diabólico muito mais vasto. Certamente saberão que o Halloween, ou o Dia das Bruxas, é uma celebração que tem origens pagãs, com coisas práticas na sua gênese que nada tem de Deus, que tem apenas de práticas ocultistas, práticas de feitiçaria, e Deus na sua palavra, claro que não é direcionado diretamente a nós, mas nós sabemos que também não devemos. Vou parar aqui um bocadinho. Ok. Nós, apesar de não estar nos mandamentos da lei de Deus, em Deuteronômio 18, ele deixa bem claro que não quer que nós nos envolvamos com o mundo dos mortos. E estas práticas do Halloween estão relacionadas com o contactar os mortos. E nós vemos como Deus é muito claro, e vamos ler essa passagem rapidamente em Deuteronômio 18. Eu vou começando a ler, se vocês puderem acompanhar-me, podem ir procurando. Deuteronômio 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Estas práticas já são muito, muito antigas, desde o início do homem na sua rebelião para com Deus, sempre sentiu necessidade de algo transcendente. E quando se rejeita Deus, vai-se atrás de todo o tipo de cultos, de superstições. Mas connosco não se espera semelhante coisa. E Deus foi muito penalizadora, por exemplo, naquela situação em que Saul, nós vemos como Saul foi consultar os mortos e Deus não se agradou daquela situação. E não há nunca um crente a consultar os mortos e Deus a aprová-lo. Isso é uma prática pagã, uma prática que não tem nada de Deus. E já agora, sobre esta passagem de quando entrares naquela terra não farás conforme o costume deles. Houve pessoas, inclusive, a fazer estas práticas. Alguns saberão que houve um rei, o rei Manassés, que sacrificou, aqui diz, não passarás pelo fogo os teus filhos, não é? No versículo 10, não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Ele fez isto, sacrificou o seu próprio filho, que era uma prática pagã, que não tem nada de Deus. E esta cultura, eu vou desenvolver isso um pouquinho mais à frente, é uma cultura de morte, que glorifica a morte, que potencia a morte. E sobre esse rei Manassés, que deixou-se influenciar pelos costumes daquela terra, diz a Bíblia, que ele fez errar o povo, fez de forma que eles tenham feito pior do que estas nações que Deus lançou de diante deles.
seja, pode alguém dizer, mas o Halloween não é nada disso hoje em dia. O Halloween é apenas uma brincadeira de crianças, algo inofensivo. Ou seja, já foi um pouco suavizado de forma a tornar-nos tornar aquela prática menos repulsiva. Claro que se nos propusessem, olha, vamos fazer aqui uns sacrifícios humanos ou vamos fazer aqui umas práticas pagãs, provavelmente nenhum de nós alinharia. Mas como veio com uma roupagem assim mais suave, mais atenuando aquelas coisas claramente erradas, se calhar passa um pouquinho melhor. E esse é o grande risco. O grande risco é nós, perante algo, uma versão mais ligeira do Halloween, nós embarcarmos e parecer apenas uma brincadeira inofensiva. Mas reparem como na sua gênese era práticas de consultar mortos e de sacrifícios horripilantes, mas como vos disse há pouco, o Halloween celebra a morte. A única morte que nós devemos celebrar é a morte do Senhor Jesus Cristo, não é? Quando partimos o pão e tomamos do cálice, nós celebramos a morte do Senhor Jesus Cristo. Esta morte que deve ser celebrada, mas é uma morte que vale a pena porque Ele depois ressuscitou para a nossa justificação. Mas vemos aqui uma celebração sem sentido da morte. Vemos aqui também a banalização da morte, a banalização do terror, do horror, de coisas que à primeira vista são horríveis de assistir. E temos assistido nos últimos tempos, cada vez mais, a uma insensibilidade ao horror, ao sofrimento, ao sangue, às imagens que são horripilantes mesmo. Tanto que, hoje em dia, cada vez mais, crianças estão a ter acesso a imagens cada vez mais gráficas de terror, de horror, de sofrimento, de sangue, de morte, e gostam daquelas coisas. E vão atrás daquilo e depois é um crescendo coisas cada vez mais horrorosas. Tanto que, ainda estes dias, os colegas do meu filho quiseram ir ao cinema. E a sugestão, atenção, o meu filho Lucas faz hoje 14 anos. E a sugestão da maioria dos colegas era ir ver um filme de terror. Um filme de terror para maiores de 16 anos. Eu quando eu vi aquilo pensei, não, nem pensar. E não vamos agora entrar na questão de se calhar nem devias ter deixado de ir ao cinema. Talvez, mas ir ver um filme de terror para maiores de 16 anos. O que eu disse, a resposta que eu dei logo ao colega dele que convidou, disse: não, o Lucas não vai ver esse filme, nem vai ver qualquer filme para maiores de 16 anos. E porque por vezes mesmo filmes para maiores de 12 ou de 13 têm cenas que eles não deveriam ver. Hoje em dia passam filmes à tarde para toda a gente ver, para toda a família ver, coisas que eu, quando tinha 12, 13 ou 14 anos, eu tinha medo. Eu tinha pavor daquelas coisas. Mas hoje em dia, como as pessoas já se habituaram a estas imagens de horror, estas imagens de mortes, de corpos a serem dilacerados, cabeças a serem cortadas, isto torna-se banal. E é algo que me preocupa bastante. A insensibilidade ao sofrimento. Por vezes até, e nós temos assistido também isso, em meio escolar, mas não só em meio escolar, mas também até pela própria internet, pessoas que não têm qualquer problema em infligir sofrimento aos outros e até tirar daí prazer. Pessoas que fazem bullying e já ouvi casos de pessoas que fazem bullying a outros e levam ao suicídio até dessas pessoas e depois até ficam todas contentes. Dizem, ela suicidou-se por minha causa, eu quero lá saber. Há esta insensibilidade à morte, ao sofrimento do outro. E isto é uma cultura de tornar
as pessoas insensíveis ao sofrimento. Insensíveis também, outra coisa que me tem preocupado bastante, é a insensibilidade ao sexo. Reparem como, hoje em dia, está tudo exposto. Não só na internet, com a facilidade de acesso a conteúdos que outrora era difícil ter acesso a eles. Hoje está tudo à distância de um clique. Vemos na televisão coisas que em tempos passavam a altas horas da noite. Hoje em dia não há problema nenhum em dar na televisão em horário nobre ou durante a tarde, até em publicidade, corpos quase despidos, as pessoas no dia a dia com roupas extremamente reduzidas. Há uma insensibilidade ao sexo. As redes sociais, o que se publica, a própria educação sexual nas escolas, que leva a cada vez mais banalizar o sexo. E depois os jovens cada vez mais iniciarem-se sexualmente de uma forma precoce, com todos os problemas que daí advêm, isto porque as crianças, os nossos jovens, são precocemente sexualizados. Eu costumo fazer uma brincadeira, que vão-me compreender. Eu vou dizer, não googlem isto, não procurem no Google isto. Meninas de 13 anos. Não pesquisem, mas se pesquisarem meninas de 13 anos, 1990 e hoje, vão ver como as meninas de 13 anos de há 30 anos vestiam-se de uma forma completamente diferente de como se vestem hoje. Há 30 anos, as meninas, adolescentes ou crianças de 13 anos vestiam-se como crianças. Hoje em dia, vestem-se, maquilham-se e vestem-se de uma forma alta. Não estou a dizer todas, mas vê-se a banalização das roupas reduzidas e da maquilhagem e todas essas coisas que levam a uma sexualização precoce das crianças. E ainda sobre a educação sexual nas escolas, eu li declarações, e já partilhei isto noutra ocasião, uma senhora que trabalhou para uma das principais empresas, aquilo é uma empresa de aborto nos Estados Unidos, o Planned Parenthood. Ela dizia o seguinte: promovemos a educação sexual nas escolas para aumentar o aborto. Porque o aborto nos Estados Unidos é um negócio altamente lucrativo. Não tínhamos dúvidas disso. E então ela dizia que... Porque quando alguém vai a essas clínicas de aborto, há várias opções para uma jovem ou uma mulher que se encontra grávida. Mas a solução mais rentável para eles, para a empresa, para a supostamente clínica, não é? É o aborto. Portanto, é isso que eles mais querem. Pode alguém perguntar, mas a educação sexual nas escolas, como é que isso vai levar a mais aborto? Muita gente pode dizer, se houver educação sexual nas escolas, vai haver mais cuidados e tal, isso vai ajudar a reduzir. Não, porque quando se fala muito de uma coisa e não de uma forma, por vezes despoderada, de uma forma como sendo algo que tu deves pôr em prática já, é natural que tu te inicies sexualmente o mais cedo possível, vai levar a mais promiscuidade, mais relações sexuais desprotegidas e fora de um âmbito de uma relação estável, e que podem muitas vezes resultar em gravidezes indesejadas. E depois, qual é a solução? Como sempre, o mundo oferece soluções rápidas para problemas profundos, para problemas graves e que não é um penso rápido que vai resolver. Portanto, é algo que me tem preocupado bastante, esta indiferença que temos em relação ao sofrimento. E vemos, por exemplo,
No início do ano, quando vimos imagens da Ucrânia, ficávamos todos chocados com o horror, com as atrocidades cometidas, e hoje já, falo por mim, já fico quase, não é bem indiferente, mas já vimos tantas vezes aquelas imagens que já nem nos diz muito. Portanto, ficamos insensíveis. E em relação a esta questão do sexo também tem havido uma indiferença, uma banalização destas, tanto do sofrimento como também aqui do sexo. Foi só aqui um pequeno parênteses sobre esta cultura, sobre esta cultura de morte, esta banalização do sofrimento, a banalização da morte. Até uma questão interessante sobre a questão da morte. Quando nós falamos do Halloween, falamos da morte, e parece que não é uma coisa assim tão grave quanto isso. Até parece que não é bem uma coisa definitiva. Porque vemos os fantasmas, vemos os espíritos que ainda comunicam e tal. Nada disso. A Bíblia é clara. Morreu, não há mais oportunidade de comunicar, não há mais oportunidade de se redimir, não há nada disso. O próprio caráter definitivo da morte é posto em causa. Claro que nós sabemos que a morte não é o fim de tudo. Temos a eternidade, mas em termos de relação com este mundo, morreu, acabou. Não há mais nenhuma relação com este mundo. E nós vemos a normalização, a banalização até dos médiuns, pessoas que supostamente comunicam, e isto é visto como uma coisa já não tão estranha, não é aquela... Mesmo o ir à bruxa já não é uma coisa assim tão estranha quanto isso. Porque aparecem na televisão, são pessoas até supostamente respeitadas. Ainda há dias via o bruxo de Faf na televisão, ele falava de uma maneira assim... Até citava a Bíblia, falava da Bíblia como sendo uma autoridade. E é um bruxo. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Ora bem, isto do Halloween é apenas mais uma de muitas coisas que o mundo põe à nossa disposição e que nós muitas vezes corremos o risco de alinharmos e de embarcarmos. Se não tivermos um espírito crítico, um espírito de analisar tudo, examinar tudo e reter o bem. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, examinai tudo, retendo o bem. E nós devemos analisar todas as coisas e ver se há algum bem que venha daqui. E não só em relação a isto, mas também em relação a tantas outras coisas. Porque há muitas outras coisas que nos são apresentadas e que, se nós não tivermos o radar ativo, o radar da palavra de Deus, vamos deixar isto entrar. E muito cuidado, principalmente com as nossas crianças, muito cuidado com aquilo que nós permitimos que as nossas crianças tenham acesso. Claro que eles vão ter acesso a muita coisa, mas nós devemos ajudá-los e explicar-lhes porque é que as coisas são assim. É muito, muito importante. Há uma passagem que eu gosto bastante na palavra de Deus, eu tenho dito, tenho lido bastantes vezes sobre este tema, de falarmos aos nossos filhos, de explicarmos aos nossos filhos. A dada altura, quando a nação de Israel está prestes a sair do Egito, Deus fala do anjo destruidor que vai matar todas as pessoas que não tiverem sangue nos umbrais das suas portas. E ele diz assim, em Êxodo 12, 23: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E agora, muito importante, e acontecerá que, quando os vossos filhos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. É muito importante nós passarmos aos nossos filhos aquilo em que acreditamos e explicar-lhes porque é que fazemos as coisas.
Não é só dizer, olha, não faças isto, ou não faças aquilo, ou deves fazer isto, ou deves fazer aquilo. É explicar-lhes o porquê de fazermos o que fazemos. Outra passagem também muito importante sobre, na lei de Deus, em Deuteronômio 6:7, a importância de nós falarmos com os nossos filhos sobre estes assuntos. Eu costumo dizer, perguntar às pessoas com quem vou falando, se alguma vez os vossos pais falaram convosco de uma forma aberta e franca sobre questões sexuais. Os meus pais nunca me falaram, ficaram à espera que eu não cometesse nenhuma asneira grave olha, melhor é nem falar, né? Na ideia deles. Mas é muito importante nós falarmos dos nossos filhos. Claro que não é de uma forma gráfica, não é de ser direi, pornográficos, na forma como falamos, mas falar-lhes. E não só sobre isto, sobre tudo. E explicar-lhes, olha, não acho que devas fazer isto, eu não vou autorizar que tu participes nesta atividade por causa disto. Caso contrário, eles vão ficar com a ideia de que eu tenho de seguir o que o pai diz, porque sim, não pode ser. Devemos explicar bem. E como eu vos falei na última vez que estive convosco, muito importante aquela pergunta que David nunca tinha feito a Adonias, seu filho. Por que fazes assim? O que é que te leva a agir desta maneira? Muito, muito importante. Então, em Deuteronômio 6, é uma passagem muito conhecida, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e todo o teu poder, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. Muito importante. Isto é um mandamento de Deus. Vais passá-lo aos teus filhos. Mesmo que digam, olhem, isso de doutrinar os filhos na vossa religião, isso está errado. Eles depois que escolham. E há pessoas que acham isso. Eles depois, quando forem crescidos, que escolham. É assim, eles depois, quando forem crescidos, que possam dizer como os samaritanos, que disseram à mulher samaritana, nós ouvimos, mas agora nós vemos que é de facto assim. Já não é por causa do que tu dizes, mas porque nós também já experimentamos. E é isto que nós dizemos para os nossos filhos. Mas a nossa obrigação é passar para eles e explicar-lhes porque é que as coisas são assim. E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. E também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, as nossas casas devem transpirar a palavra de Deus. As nossas conversas. É muito importante. E de qualquer tema que nós falemos com os nossos filhos devem ser à luz da palavra de Deus. Não à luz da cultura deste mundo. Porque a cultura deste mundo é contrária a Deus. Eu costumo dar esta comparação, e eu creio que já falei disto em 2015, convosco, na altura em que estive a dar aulas aí no Sul, e falei disso um domingo, sobre este país não é, este mundo não é para crentes, sobre o facto de nós sermos embaixadores num território hostil. Nós estamos numa situação neste mundo quase como um embaixador que não existe neste momento, não é? O embaixador da Ucrânia na Rússia. Imagina o embaixador da Ucrânia na Rússia. É de esperar que ele se sinta bem lá? É de esperar que ele procure prolongar a sua estadia lá, procure fazer planos a longo prazo de estar lá, procure ambientar-se, aculturar-se, que é uma palavra muito perigosa nesta temática. Muito perigosa. Aculturação. É que o tal embaixador fictício da Ucrânia na Rússia vai levar com aquela propaganda toda, e os russos são famosos pela propaganda, não é? Já vem do tempo do jornal Pravda, não é? Que era só propaganda soviética. Vem toda a propaganda. E nós também estamos, da mesma forma, nós levamos com toda a propaganda do inimigo em cima de nós. E coisas que são completamente contrárias à palavra de Deus
são bombardeadas sobre nós. E nós, o que é que vamos fazer? Examinar tudo e reter o bem. Por exemplo, as nossas crianças nas escolas ouvem desde bem cedo, e nós isso já damos de barato porque não há como evitar isso. A evolução é ensinada nas escolas. A evolução é o que se ensina nas escolas. E se alguém se atreve a dizer o contrário, a dizer que é criacionista, é ridicularizado. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos dizer não quero que o meu filho frequente aquelas aulas? Quando vão falar de evolução, não vamos fazer isso. Mas temos de explicar o nosso ponto de vista, o ponto de vista bíblico, e devemos fazê-lo. É muito importante. Mas isto é o que é ensinado. Por exemplo, muitas escolas estão agora a ter a prática do yoga nas escolas. E a maior parte dos pais põe-nos lá, do yoga. Eu já no ano passado, já há 2 anos, no ano passado e este ano, eu disse, não queremos que o nosso Simão Pedro participe. O Lucas ainda escapou a isso. E algumas coisas, alguns dos nossos filhos vão escapando, mas outros vão apanhar com estas coisas em cima. É assim, podem dizer assim, mas o yoga não faz mal nenhum. Aparentemente não faz, tal como o Halloween parece que não faz. Mas o que está por trás é pagão. O que está por trás do yoga é pagão. É religião hindu, que não tem nada de Deus. E todas estas práticas potenciam uma visão do mundo, uma cosmovisão, que é antibíblica. E nós vamos querer sujeitar-nos a essas coisas, essas práticas. Vamos querer sujeitar os nossos filhos a práticas que mais tarde vão tornar de mais fácil aceitação o erro. Por exemplo, quantas vezes não ouvimos falar em karma? Karma não tem nada de bíblico. Nas escolas também há o mindfulness, que aparentemente é meditação e tal. Isto também não tem nada de Deus, estas práticas. Vamos deixar os nossos filhos participar nisto? Eu não sabia, soube apenas há dias, soube há dias do que é. Mas, no ano passado, numa escola onde eu estive a dar aulas, havia um clube Ubuntu. Parecia muito, muito interessante, cidadania e bons valores e tal. E disseram-me há dias, eu ainda não investiguei isso a fundo, mas parece que aquilo está ligado ao espiritismo africano. Ou seja, e vem para as escolas. Faz parte de programas que são dados nas escolas. Projetos escolares. Experimentem ir lá, propor numa escola um projeto de cultura bíblica. Histórias da Bíblia. Que têm bons valores. Por exemplo, as parábolas. Ensinar as parábolas do Senhor Jesus Cristo nas escolas. Experimentem. Um clube de histórias bíblicas. Vão dizer logo, religião não. O Estado é laico. Mas metem religiões orientais, religiões africanas. Isso pode ser. Porque aquilo já levou ali um tratamento para que toda a gente aceite. E por vezes até crentes. As alterações climáticas, que também já vos falei sobre isso, também é algo que os nossos meninos levam com isto nas escolas. A tal propaganda do inimigo que leva depois a uma aculturação, leva a que nós aceitemos todas estas coisas. E a ideologia de género está bem presente nas escolas, toda esta normalização daquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, que são práticas, são comportamentos errados à luz da palavra de Deus, como a homossexualidade, a transexualidade e tantas outras coisas. Isto é normalizado. E vemos agora, o Daniel andava a dizer assim umas coisas um bocado estranhas para aí alguns 7, 8 anos, olha, e agora casas de banho aqui em Portugal, nas escolas, cada um vai onde quer, mais ou menos, já estamos a caminhar para aí. E um aluno decide ser a rapariga ou vice-versa e as pessoas têm de embarcar nisso, está tudo a entrar nas escolas, que é onde as pessoas são mais influenciáveis.
Tudo isto está a entrar para as nossas crianças. E se nós não tivermos cuidado, podem ficar... Qualquer dia nós reconhecemos. E podemos pensar, eu não ensinei isto. Não ensinaste, mas alguém tratou de ensinar. Alguém que passa muito mais tempo com elas do que tu, e não é necessariamente a escola. Eu não vou dizer necessariamente porque há professores mal intencionados, mas a cultura está de tal forma que é normal falar destas coisas desta maneira. Hoje em dia, ninguém se atreve, por exemplo, um professor não se atreve a dizer que um casal é um homem e uma mulher. Se diz isso, está tramado. Se os alunos quiserem, fazem-lhe a folha, por assim dizer. Não é? É também uma das razões pelas quais eu estou em processo de deixar o ensino, porque o ar está a tornar-se irrespirável. E antes que eu tenha problemas sérios, eu costumava dizer que eu vou acabar ou preso ou despedido. Espero não acabar nenhuma delas, mas o que eu espero é não acabar a ceder. A dizer, não faz mal nenhum. Porque isso é como o embaixador da Ucrânia dizer, os russos até estão bem. Os russos até têm a sua razão. Nós realmente temos lá umas coisas que não estão corretas. Eles fizeram... aqueles territórios até são deles. Ou nós até temos lá uns neonazis e, portanto, nós merecemos tudo isto que está a acontecer. Imagina o que é esse embaixador fictício da Ucrânia na Rússia. Virar-se para o lado do inimigo. E é isso, de certa forma, que nós podemos acabar por fazer se não pusermos travão nas nossas famílias, se não pusermos travão até a nós mesmos, não é? Aceitarmos estas coisas. Nós vivemos numa cultura de morte. Uma cultura que banaliza a morte. Isto entronca novamente na questão do Halloween. É uma cultura, glorifica a morte e vivemos numa cultura de morte onde o aborto é banalizado. Já ninguém pode falar contra o aborto. Se alguém se atreve a falar contra o aborto, é logo ostracizado, é logo cancelado nas redes sociais. Viram o que aconteceu com o fundador da Prozis, que teceu uns comentários. Ele também acho que não foi muito sábio na forma como depois lidou com a situação, mas atreveu-se a dizer que a decisão dos Estados Unidos de reverter aquela decisão inacreditável de há 49 anos sobre o aborto ser legal em todos os Estados Unidos, em todos os Estados, e nenhum Estado podia impedir o aborto. Ele disse, quando essa decisão foi revertida, neste verão passado, ele disse, parece que as vidas, os unborn, os que ainda não nasceram, voltam a ter direitos nos Estados Unidos. A natureza está a curar-se. Nature is healing. Caíram-lhe em cima pessoas influencers que trabalhavam com ele, disseram que não querem mais nada com a Prozis e por aí fora. Esta é a cultura em que nós estamos. Se alguém se atreve a sair, a falar ligeiramente diferente do que o mainstream, a cultura dominante diz, está tramado. Pessoas que dizem, mesmo a conhecida escritora de livros do Harry Potter, que não tem nada de Deus, atenção, não tem nada de Deus ela, veio de seus comentários completamente lógicos sobre a questão da transexualidade. Disse algo como, dorme com quem quiseres, ama quem tu quiseres, mas não me digam que uma mulher se pode transformar num homem. O que ela foi dizer. Já não querem nada com ela, livros dela... cheguei a ter alunos que diziam que nem tinha sido ela a escrever os livros, porque lá está, passaram a detestar aquela pessoa só porque disse algo que não bate certo com a cultura dominante. E nós temos de ter muito cuidado para que os nossos filhos
E nós mesmos, primeiro nós, mas os nossos filhos não vão atrás desta cultura. É uma cultura de morte. Aborto, eutanásia, é uma cultura de morte. É para aí que estamos a caminhar. Mesmo a questão da transexualidade. Pessoas que nascem têm um sexo biológico e querem castrar-se, querem tornar-se estéreis. O que é isto não é uma cultura de morte? Ou seja, vão abdicar da sua possibilidade, não direi um dever biológico, mas quase o que é natural do ponto de vista biológico, vão impedir isso. Ou tomar hormonas, ou retirar órgãos, os órgãos reprodutivos, para se tornar algo que não são. É uma cultura de morte. Aborto, eutanásia, transexualidade. A própria homossexualidade também. Como é que se geram filhos? Não podem gerar filhos. É tudo esta cultura de morte. E apetece dizer, como o Senhor Jesus Cristo disse, e não quereis vir a mim para teres de vida. Porquê este apelo para a morte, para o lado negro da força, por assim dizer, para aquilo que é, para o lado das trevas? E a palavra de Deus é muito clara. Em Efésios 5. Efésios 5, lemos, e estou prestes a terminar. Efésios 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque no tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Muito importante. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não queremos nada com as trevas. Pode alguém dizer, esta é uma tradição, isto é uma importação dos Estados Unidos, não é? Nós sabemos que são americanices, coisas que vêm aqui para Portugal. Mas infelizmente nós não vamos buscar outras coisas que são práticas dos Estados Unidos. Por exemplo, o Dia da Ação de Graças, claro que é um feriado americano. Pode dizer, não tem nada a ver connosco. Está bem, mas o Halloween também não tem nada a ver connosco, com a nossa cultura portuguesa, não é? Mas sabe o que é que muita gente vai buscar? O Black Friday, que é na altura do Dia da Ação de Graças. Isso já vão buscar, não é? Mas o Dia da Ação de Graças, não. Vão buscar o Halloween. Mas se eu perguntar a muitos crentes se sabem o que é que se assinala no dia 31 de outubro, ou respondem ao Halloween, isso é sério. E além do Halloween, sabem? Não sabem. Falta a cultura bíblica, falta o estarem... Ou seja, a aculturação já é tal que nem sabem que no dia 31 se assinala algo que se passou em 1517, que é considerado um dia... o início da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Claro que nós não somos luteranos, claro, não vou dizer isso, mas sabemos que é uma data importante, porque foi através do que Deus fez através desse irmão, que muito daquilo devemos, humanamente falando, muito àquilo e ao que ele fez. Então é considerado como o dia da Reforma Protestante. E quantos crentes sabem disso? Porque nós não falamos, mesmo nas igrejas não se fala. Há uns anos, penso que foi em 2017, falei com o Duarte e com o Jonas, e o Jonas neste mesmo dia 31 de 10 de 2017, penso que foi nesse dia, o Jonas deu uma mensagem a relembrar os crentes, ou seja, uma lição de história, no fundo, sobre este tema que é tão importante. Mas reparem como nós vamos buscar coisas erradas e deixamos de lado coisas importantes. Por exemplo, o Dia da Ação de Graças, que é uma prática, apesar de ser algo americano, que nós poderíamos muito bem fazê-lo,
Podemos assinalar o dia da Reforma, mas não, vamos buscar o Black Friday e o Halloween. E reparem como até outros, mas estas já são bem mais conhecidas. O próprio Natal, claro que a origem é pagã, mas o que nós fazemos no Natal é algo que deve ser relembrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas reparem como, se forem ver o que muita gente crente publica nas redes sociais na altura de Natal, vai mais para onde? Para o nascimento do Senhor Jesus Cristo ou para todo o Natal comercial, Pai Natal, essas coisas todas? Mesmo na Páscoa, substitui-se o sepulcro vazio, a cruz e o sepulcro vazio, pelo coelho da Páscoa. Com toda a naturalidade. Porquê? Por causa da aculturação. E depois, admiramo-nos, e eu agora é que vou terminar, admiramos que os nossos filhos já não falem judaico, mas falam meio asdodita. E eu vou ter de explicar, porque alguns não saberão do que é que eu estou a falar. Admiramos com todas estas coisas a facilitar, a não pôr travão a tudo isto, admiramos-nos que os nossos filhos falem meio asdodita. O que é isso do meio asdodita? Na altura de Neemias, podemos ir lá mesmo no final do livro de Neemias, mesmo se encontrar em Esther, é imediatamente antes. O povo de Israel de Judá veio para a sua terra, mas houve ali alguns problemas. Eram todos muito contentes, mas ao fim de algum tempo ele reparou que havia coisas que não estavam certas. E vou só citar quatro dessas coisas. Em Neemias 13, as coisas começaram a descambar. Porque eu penso, agora não tenho bem presente, mas eu penso que ele não terá estado sempre presente ali, e na sua ausência algumas destas coisas foram acontecendo. Porque se começou a facilitar. E uma das coisas que aconteceu foi que um dos sacerdotes tinha-se aparentado, um dos seus filhos, ou uma das suas filhas, tinha casado com um descrente. E começou a dar-lhe grande protagonismo, a deixar até que ele pusesse coisas dos seus bens dentro do próprio templo, dentro da casa de Deus. Ou seja, começou-se a dar privilégios aos descrentes, a valorizar mais os descrentes do que os crentes. Cuidado com isso. Quando nós prezamos mais o convívio, o darmos-nos com os descrentes do que com os crentes. Cuidado com proporcionarmos aos nossos filhos mais convívio com descrentes do que com crentes. Depois, ele arranjou uma namorada descrente. Será que ele conhece alguma crente? Ou alguém do meio dos crentes? Eu não sei, eu às vezes não percebo como é que alguns pais esperam que os seus filhos namorem e casem com um crente ou com uma crente, se eles não conhecem crentes. Não os habituam. Claro que pode evangelizar e devem evangelizar os seus colegas, eles converterem-se, mas raramente é o caso. O que é que acontece também? Versículo 10. Isto era no versículo 4. Ali para a frente, em Neemias 13. No versículo 10, vemos que não se estava a valorizar e a sustentar devidamente a obra de Deus. A obra de Deus era deixada para o último caso. Ou seja, não era a coisa mais importante. Cuidado se os nossos filhos veem que a obra de Deus é apenas quando há tempo, quando se pode. Tudo o resto é mais importante. Eu vou só citar agora rapidamente em Malaquias. Ele tece duras críticas à nação.
E ele, a dada altura, diz assim: por causa dos sacrifícios que eles faziam, e a Deus ofereciam qualquer coisa, Deus ficava para o último. Ele dizia assim, em Malaquias 1:8: por quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. Ou seja, eles traziam animais para sacrificar e era para queimar, e era, portanto, aquilo não faz mal ser cego ou ser coxo. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti ou aceitará ele a tua pessoa? Ou seja, para Deus ficam as sobras. Cuidado com isso. Depois também tem, no versículo 15, eles não guardavam o sábado. Eu não vou dizer não guardar o sábado, mas desobedeciam a mandamentos claros de Deus. Coisas que sabiam perfeitamente que não devem fazer. E se nós tomamos por hábito quebrar regras básicas, coisas que sabemos perfeitamente que Deus não aprova e fazemos, os nossos filhos estão a ver. E depois, versículo 23. Versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e bonitas, provavelmente, mas moabitas. E seus filhos, reparem o que é que acontece. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico senão segundo a língua de cada povo. Claro que isto foi por casamento e claro que se já estamos fartos de saber, fartos no bom sentido, mas infelizmente, apesar disso, muitos continuam a cometer o erro de irem ao mundo buscar alguém, buscar um marido, buscar uma mulher. Mas reparem que se nós não tivermos este cuidado de pôr travão e explicar porque é que pomos travão, muito importante, quando dermos por ela, os nossos filhos estão a falar meio asdodita e já não falam judaico. Ou seja, estão de tal forma aculturados que já não falam a língua dos pais. O que acontece, por exemplo, vou dar apenas um exemplo muito simples. Muitos de nós temos familiares que emigraram. E o que é que acontece? Tem tios, por exemplo, eles falam bem português. Mas os filhos, como não foram habituados de pequeninos a falar a língua portuguesa, já não conseguem falar. Eu tenho primos que não sabem falar português. Ou muito pouco. Porquê? Porque não foram habituados. E reparem o trágico que é, e que o Senhor me dê graça de não ver isso. De ver os meus filhos a falar meio asdodita e não a falar judaico. Ou seja, a falar a linguagem do mundo. A achar todas estas coisas naturais. E a não falar segundo as palavras de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E esse é o meu desejo. O meu desejo é que nós consigamos pôr travão nas nossas vidas e nas vidas dos nossos filhos a todas estas práticas. E não é só porque nós não gostamos delas. Professor, só porque não gostamos não serve de muito. Mas porquê é que nós não as aprovamos? Porque são obras infrutuosas das trevas, fazem parte do plano diabólico do inimigo para nos contaminar, para nos aculturar. O Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria e nos dê também firmeza, porque pormos travão a isto pode trazer-nos problemas. É sempre mais fácil ir com a onda, seguir a multidão, é sempre mais fácil, mas a palavra de Deus diz-nos: não seguirás a multidão para fazer o mal, porque é sempre fácil. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê a graça de vermos os nossos filhos a falar judaico e não meio asdodita.